Quando eu não puder pisar na vida, quando as minhas pernas não puderem andar, eu sou meu santo, o meu anel de bamba, entrego a quem pensa usar. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem andar, meu corpo, junto com meu samba, o meu anel de bamba, entrego a quem pensa usar. Eu vou ficar no meio dos homens que escola perdeu. Ai, tá. Antes de me despedir, deixa o sambista mais novo o meu pedido. Antes de me despedir, deixa o sambista mais novo o meu pedido final. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba, samba pra gente sambar. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba, e samba pra gente sambar. Se as minhas pernas tá, eu não tenho. O meu tronco não está enraizado, assim, nesse chão. Porque o meu corpo é poesia, é poética, é raça. As paredes estão nesse lugar representam sim a estrutura do sistema. O sistema é conselhos, anos, ok. Mas o que nós estamos fazendo aqui hoje é eternizar a poesia viva, eternizar Virgínia Bittencourt, eternizar nossas memórias, uma memória que não venha de um lugar europeu, branco, somente, mas que se relacione com outras epistemologias, outras semióticas, outros processos de produção de pensamento. As mais novas, as mais novas, as mais velhas, as presenças vivas e vivências que estão presentes nesse lugar se afirmam. Portanto, não vamos deixar de morrer. Enquanto nós estivermos aqui, nenhuma das clausuras do pensamento que a colonialidade tentou implementar sobre nós, nenhuma ficção que diga como nós somos ou como nós devemos ser, nenhuma historinha que cause medo, que cause espanto, que cause dor, vai passar sem a gente. Que o samba esteja circulando por esse lugar. Que o samba esteja se afirmando nas estruturas desse sistema. Que o samba é feito pra gente sambar. Boa noite a todas, todos e todes. Acabamos de assistir a Gira Poética com a apresentação do vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia, Adeniel de Santana Júnior. E assim, iniciamos o evento Virgínia Bicudo, Memórias da Psicologia Brasileira.
Essa atividade acontece no auditório do Conselho Regional de Psicologia, em Porto Alegre. Eu sou Nádia, Relações Públicas do CRPRS, e farei minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de olhos claros e cabelo loiro escuro, estou vestindo uma blusa preta, calça e sapato pretos. À minha frente estão sentadas cerca de 30 pessoas na plateia, à minha direita está o palco, e sobre ele as bandeiras LGBTQIA+, do e do movimento trans, e 3 cadeiras brancas. Atrás de nós há uma cortina cinza. Este encontro é alusivo ao Novembro Negro e tem como objetivo resgatar a memória de Virgínia Bicudo, primeira vice-presidenta negra do Conselho Federal de Psicologia, que homenagearemos dando seu nome ao plenário que nesta noite será inaugurado. Hoje ainda acontecerá o pré-lançamento do projeto Memória CRPRS, e dito isso, desde já agradecemos a presença de Branca Regina Chedid, conselheira do 8º plenário entre 1996 e 1998. Nédio Antônio Seminotti, presidente do 2º plenário entre 1977 e 1980. E Vera Lúcia Pazini, presidenta do 13º plenário entre 2010 e 2013. Convidamos ao palco o vice-presidente do CRPRS, conselheiro Daniel de Santana Júnior, a psicóloga Vânia Maria Coelho Ferreira Cidade. Achei isso aqui bem alto. Quem tem problema de joelho como eu. E a presidenta do CRPRS, conselheira Miriam Cristiane Alves. Assistiremos agora a um vídeo contando a história e legado de Virgínia Bicudo. Virginia Leone Bicudo foi uma das pioneiras da psicanálise no Brasil e uma figura de destaque no campo das ciências sociais, da psicologia e do movimento feminista. Nascida em São Paulo em 1910, começou sua formação acadêmica em uma época em que o acesso à educação superior para mulheres era limitado, sobretudo para mulheres negras. Virgínia se graduou em Ciências Sociais pela Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo, onde teve contato com importantes pensadores da época, como Florestan Fernandes e Roger Bastide. Virgínia Bicudo se destacou pela sua abordagem interdisciplinar e por unir elementos da sociologia, antropologia e psicologia em suas pesquisas e trabalhos. Seu maior interesse era o estudo das relações raciais no Brasil, tema que abordou de maneira inovadora e pioneira, colocando em evidência a discriminação e a desigualdade racial. Seu trabalho mais notável nesse campo foi sua dissertação de mestrado, Estudo de Atitudes Raciais de Pretos e Mulatos em São Paulo, que marcou um passo importante para a discussão sobre relações raciais no país. Após seu envolvimento com a sociologia, Virgínia iniciou sua formação em psicanálise com mestres como Adelaide Koch e Durval Marcondes. Em 1945, fundou ao lado de outros colegas a Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Tornou-se a primeira psicanalista não médica do Brasil, defendendo o acesso de profissionais de diferentes áreas de formação ao campo psicanalítico, o que era uma posição inovadora e até controversa para a época. Virgínia Bicudo também foi uma defensora dos direitos das mulheres, especialmente no contexto da psicanálise, onde enfrentou o desafio de ser aceita em um ambiente predominantemente masculino. Sua trajetória é uma inspiração tanto para mulheres quanto para aqueles que acreditam na interdisciplinaridade das ciências humanas, deixando um legado de resistência e inovação na compreensão das relações raciais, sociais e psíquicas no Brasil. Virgínia Bicudo marca sua presença na psicologia brasileira ao se tornar a primeira mulher negra vice-presidenta do primeiro plenário do Conselho Federal de Psicologia em 1973. O resgate e visibilização de sua presença no CFP, 50 anos após sua posse, fala de uma reparação histórica e simbolizava a luta por uma psicologia que precisa aprender com a pluriversidade de existências. O plenário Virgínia Bicudo do CRPRS é uma homenagem à primeira vice-presidenta negra do nosso Conselho Federal de Psicologia. Virgínia Bicudo toma posse no primeiro plenário do nosso Conselho Federal em 1973.
50 anos depois, nós temos a segunda vice-presidenta negra do CFP, Ivani Oliveira. Portanto, dar o nome de Virgínia Bicudo ao nosso plenário trata-se de uma reparação histórica à invisibilidade de uma mulher negra que muito contribuiu com a psicologia brasileira. Passamos a palavra à presidenta do CRPRS, conselheira Miriam Cristiane Alves, para dar as boas-vindas em nome da gestão Frente em Defesa da Psicologia RS. Então, boa noite a todas as pessoas que estão presentes aqui neste plenário ou nesse auditório, e aquelas que virão nos assistir futuramente. E eu vou me audiodescrever. Sou uma mulher negra, de cabelos crespos, na altura do ombro, uso óculos de armação bordô. Neste momento estou usando um blazer marrom, uma blusa em tons de rosa antigo, uma calça bege, sapato bege. Primeiro dizer que é uma alegria poder estar aqui, né, nesse espaço, neste momento, com ex-conselheiros, conselheiras de plenários anteriores, que inclusive possibilitaram a nossa existência hoje, ou a continuidade dessa autarquia, né, neste momento em que nós estamos aqui hoje. Então, agradecer, Nédio, pela sua presença, Vera, Branca. Eu acho que a gente tem feito um movimento muito importante de reconstrução, resgate e visibilização da nossa própria história enquanto conselho, enquanto autarquia. Conversado com vocês, né, no projeto Memórias RPRS, e ver vocês aqui novamente para celebrar conosco, né, a memória de Virgínia Bicudo e a memória brasileira, é algo que nos alegra e muito e faz com que a gente acredite que estamos seguindo um caminho que, no mínimo, né, é interessante da gente estar pensando. Agradecer aos conselheiros, conselheiras deste plenário, que estão aqui também, do nosso 17º plenário, a importância, né, de cada uma que está aqui presente. Se nós ainda temos um período de 1 ano de gestão, é porque tem uma afinidade, tem uma ligação e mais, tem um compromisso político que nós assumimos e que nós estamos aí ainda de mãos dadas para poder fechar esse ciclo e fazer esse processo de inauguração do nosso plenário Virgínia Bicudo, com a presença dos conselheiros, conselheiras, conselheiros do 17º plenário. É muito mais do que significativo. É poder reforçar a trajetória que ainda a gente precisa seguir e fechar, né, até agosto do ano que vem. Então, obrigada pela presença e pela existência de vocês. Agradeço aos nossos funcionários, servidores, que também estão aqui. Tem alguns que, além de estarem trabalhando, mas também outros que estão aqui para poder conhecer e celebrar conosco, né, a presença viva, como disse a Demiel, de Virgínia Bicudo nas nossas vidas e na nossa psicologia. A psicologia brasileira, que é de todos, de todas, de todos nós. Agradecer à diretoria, que, entre trancos e barrancos, né, nos mantemos, né, firmes, fortes e com o compromisso de poder entregar para a categoria e para a sociedade uma psicologia que, de fato, dialogue com a pluriversidade de existência. Agradecer a psicólogos, psicólogas que se inscreveram, que estão aqui para celebrar conosco, para festejar. Hoje é um dia de festa, para festejar conosco a memória de Virgínia Bicudo, para festejar conosco o nome que nós ousamos dar para o nosso plenário. Isso não é pouca coisa.
nomear um plenário de um conselho profissional, de uma autarquia, com o nome de uma mulher negra, que, como vocês viram no vídeo, né, foi a primeira vice-presidenta negra do nosso Conselho Federal. É, como eu disse ali, uma reparação histórica. E essa gestão, como sendo a primeira gestão das ações afirmativas do Sistema Conselho de Psicologia, tinha que deixar essa marca, tinha esse compromisso. Então, me alegra poder compartilhar isso com vocês, né, neste momento. E agradecer a Vânia Cidade, uma psicóloga, psicanalista, e que a psicanálise me presenteou. Ela não é minha colega, Vânia é minha amiga. Né? Eu tenho a felicidade, o orgulho de poder dizer isso, que Vânia é minha amiga. E ela também é minha rainha, viu, Maíne? Vânia é minha rainha, porque a gente tem aqui, Vânia, uma brincadeira afetiva, né, de, ao enaltecer as mulheres negras, fazem poder nomeá-las de rainha. Né? E sim, Vânia é minha rainha na psicanálise, como ele é minha rainha no Islã, né? Continua sendo. Então, nesse momento festivo, eu rapidamente, para passar para a Demiel e a gente escutar a Vânia, porque ela vem aqui falar um pouquinho da Virgínia para nós, eu queria retomar aquela frase disruptiva que nós escutamos na nosso primeiro encontro, nossa primeira reunião aqui, né, nesse auditório, que foi uma pergunta, afirmação, no que virou esse conselho. No que virou esse conselho? Esse conselho virou um espaço com a possibilidade da gente encontrar a pluriversidade de existências que compõem, que constitui a psicologia. E hoje, 21 de novembro, foi o dia que Virgínia nasceu. 21 de novembro foi o dia que Virgínia nasceu. E no dia 21 de novembro de 2024, nós inauguramos o nosso plenário. E mais, no mês da consciência negra, no Novembro Negro, que também para nós, negras e negras, tem um significado extremamente importante a partir das nossas lutas, né? Do quanto nós lutamos para que esse dia fosse de fato reconhecido não só nos nossos estados, mas nacionalmente. Esse é o primeiro ano de um 20 de novembro em que o Brasil inteiro precisa parar para se pensar, para pensar as relações raciais e para pensar a pluriversidade de existências. No nosso caso, vamos pensar isso desde a psicologia, desde a nossa profissão. Porque Virgínia Bicudo, sim, foi uma grande mulher que muito contribuiu com a psicologia brasileira. E nós precisamos dizer isso em sala de aula, dizer isso nos diferentes espaços que nós ocupamos, que nós atuamos, que nós trabalhamos. Então, agradecer novamente a cada um, a cada uma que aceitou esse convite, né, de podermos celebrar a Virgínia Bicudo. E, para continuar um pouco esse processo de celebração, eu vou pedir para o Ademiel fazer a leitura, declamação de um texto que ele produziu numa outra atividade que nós estávamos aqui, com essa capacidade poética e criativa que ele tem, e que era sobre Virgínia Bicudo também, né, Ademiel? Então, eu vou pedir para ele fazer, né, essa declamação, para a gente poder aí escutar a nossa convidada, Vânia Cidade.
Eu vou me audiodescrever. O Daniel. Estou com uma blusa de botão vermelha, preta, uma calça bege, um all-star que era para ser branco, mas já não está branco assim, está meio encardidinho. Uma pulseira com conchas de búzios, um óculos marrom, e eu tenho 1,83 de altura, meus cabelos eram grisalhos quando eu comecei a gestão aqui no conselho, agora são brancos, e uso barba, e sou uma bicha preta, americana, gorda, que está aqui ocupando esse espaço para poder conversar com Virgínia, conversar com Vânia, com Olori, conversar conosco. Né? Vamos ver aí como é que Virgínia fala conosco, fala através de nós. Nós que somos das civilizações de matrizes africanas, temos uma outra relação com a vida e a morte, com o tempo. O nosso tempo ele não é essa linha marcada no relógio, nosso tempo é uma espiral, nosso tempo é do começo, meio começo, como diz Nego Bispo. E desse lugar é que a gente se autoriza a conversar com Virgínia, a chamar a Virgínia Bicudo para conversar conosco aqui. Então, essa é uma carta que eu já li em outro momento, mas eu resolvi escrever uma segunda carta, a partir daquela primeira, pensando nesse novo tempo. E, na realidade, não é uma carta, é uma correspondência. Né? Correspondência é aquilo que torna nossos corpos comuns. Então, uma correspondência com outros tempos. Correspondência que façam vozes como de Virgínia, de Lélia, serem declamadas aí, tanto quanto forem necessárias para abalar as estruturas coloniais. Querida Virgínia Bicudo, sou eu de novo, Ademiel de Santana Júnior, seu mais novo no sistema Conselhos. Vamos fazer aquela conversa de vice-presidente para vice-presidente de novo? Preciso desabafar algumas coisas. Se a emoção vier, não liga não, você me conhece. Sabe que as lágrimas correm mesmo. E é assim a vida. Eu sei, dadas as devidas proporções, que naqueles tempos tão difíceis de 50 anos atrás, tempos do chumbo, da ditadura, da criminalização de existências discordantes do sistema, funcionava um Brasil do desenvolvimento às custas da produção de miséria. Pois é, Nego Bispo teve uma sacada muito boa, Virgínia. Manda um abraço para ele aí. As tecnologias da colonialidade querem e fazem a produção de desenvolvimento. Mas a gente não devia querer o contrário? A gente não deveria querer o envolvimento? Pois é, Virgínia. É esse envolvimento que eu convoco aqui nessa noite. Esse envolvimento de cada um que está aqui. Esse envolvimento onde é possível dizer que as coisas estão mudando. Sim, muita coisa mudou de lá para cá. Estamos comemorando hoje a inauguração de uma sala com seu nome, 50 anos depois da criação do Sistema Conselhos. Virgínia, eu me arrepio lembrar quando você me disse, logo que topei o desafio de compor a atual gestão, que as coisas não seriam fáceis, que as instituições respondem quando fazemos movimentos instituintes. Afinal, você nunca enganou as suas mais novas, os seus mais novos. Na década de 40, na sua dissertação, você já dizia:
quanto mais subimos nas classes sociais, tanto mais aumenta a consciência de cor e tanto maior o esforço despendido para compensar o sentimento de inferioridade. Entretanto, a ascensão ocupacional não confere ao preto o mesmo status social do branco, consideradas as restrições demarcadas na linha da cor. Isso é algo ainda difícil de lidar, minha mais velha. É duro pensar que ainda segue atualíssima sua dissertação, que em 2025 completará 80 anos. Hoje, não sem luta, é importante que você saiba que aquele caminho que você consolidou está ganhando cada vez mais pavimentação. Afinal, somos a primeira gestão onde as ações afirmativas garantiram nossa permanência. E eu te garanto, minha mais velha, as estruturas do sistema conselhos nunca mais serão as mesmas. E eu não digo isso com aquele discurso ingênuo de quem venceu alguma coisa. Não é isso. Mas à medida que o tempo vai passando, aqueles projetos de uma persistente branquitude acrítica, aquela que Lourenço Cardoso nomeia como uma parte da brancura que não está interessada em se reposicionar, essa branquitude acrítica, aqui minha e cuidadosa, aqui minha contribuição e cuidadosa não generalização de todas as pessoas brancas. Porque até tem pessoas brancas que viram nossas amigas. Sabia que até temos amigos brancos que se agenciam conosco, saem da posição apenas de se nomear brancas e se colocam lado a lado na luta contra o racismo? Talvez, com o tempo, elas consigam se colocar à frente, porque nossos corpos estão cansados de ser alvo. Mas, retomando o que dizia sobre Lourenço Cardoso, a truculência da branquitude acrítica segue nas entrelinhas, com a reatividade, relativizações de todas as movimentações. Lutam, como Freud dizia, do modo como o neurótico defende seus sintomas, como leoas protegendo seu filhote. No caso da branquitude acrítica, o filhote é o privilégio epistêmico universal, o racismo. Aqui, na diretoria dessa plenária, nossa estatística é um barato. Saca só. Uma presidenta preta, professora universitária, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, minha orientadora, uma vice-presidenta bicha preta, essa que vos fala, uma pessoa branca com deficiência na tesouraria, que se nomeia como uma mulher da vida e luta por uma vida embriagada. E um secretário branco, uma pessoa também com deficiência, que deu uma rasteira muito bem dada na morte. Essa é a nossa diretoria. Na Comissão de Orientação e Fiscalização, a presidenta Silvia Edith é uma mulher preta, cujo CRP é 4 dígitos. Na Presidência de Relações Étnico-Raciais, Camila Dutra, uma mulher preta. Jurídica, Letícia Lemos, Thomas Edson, os coordenadores da comunicação, Tuíla, nossa Ansan, na assessoria da diretoria, e vários de nós, infiltrados na ética, a Ana Bueno, na comissão de instrução, e nossas pulverizações seguem infiltradas em diversos lugares da estrutura desse sistema. Todos, atrevidamente estão ocupados de mundos para fora da área de serviço. E aí, Virgínia, como eu sou acusado de poeta, não me exonero dessa posição. Isso dá ao rimante certa liberdade para fazer algumas perguntas mais ásperas que gostaria de partilhar essa noite. Mas, antes, vou repetir aqui. Isso também é uma trama da poesia. A repetição da rima como trama de uma declamação. Mas o que eu quero é conspirar contigo as perguntas que você fez há quase 80 anos atrás em sua dissertação. Perto de quem você gostaria de sentar? Por que você gostaria de sentar-se perto desse ou dessa colega? Dê o nome de outro
outro ou outra colega perto de quem você gostaria de sentar? Por que você gostaria de sentar-se perto desse outro ou dessa outra colega? Perto de quem você não gostaria de sentar-se? Por que você não gostaria de sentar-se perto dessa colega? Perto de quem seguimos no... Quem é que queremos ver ocupando as mesas, os debates, os pensamentos? Virgínia, é inegável que muita coisa mudou, sim. E hoje, na inauguração da sala com seu nome, o fazemos porque temos ações afirmativas que sustentam nossas presenças no sistema conselho. Hoje, nós temos grupos de pesquisa em universidades públicas que sustentam nossas presenças. Eu tenho que falar do meu grupo, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas ELECO, Agenciamentos Epistêmicos, Descoloniais e Antirracistas. Hoje, somos muitas forças aqui. Somos Lélia, somos Beatriz Nascimento, somos a presidenta Miriam, Olori Obar, somos Madame Satã, somos Negalu, somos muitas. Somos Vânia, somos Silvia, somos muitas. Virgínia, se na criação do sistema conselhos vocês protegiam a psicologia daquele pensamento burguês, intimista, apolítico, tecnicista, adaptacionista, privatista, interesse de uma branquitude que enquadra a psicologia em 4 paredes brancas, a tarefa que se coloca, talvez, para os próximos 50 anos, é afirmar essa tal de relação racial, para além de um recorte. Será que já sabemos, de fato, o que significa relação racial? Será que já sabemos, de fato, o que significa se relacionar entre pessoas negras, pessoas brancas, se colocar tudo dentro do mesmo balaio, sem dizer que somos todos a mesma coisa, ou somos todos um, ou somos todos humanos, essa baboseira toda. A luta agora é pela afirmação de psicologias que falem tanto, falem em Urubá, falem em Tupi-Guarani, a língua dos rios, a língua dos ventos, a língua dos tambores, que fale o idioma do bem-te-vi. Cante, declame, sambe na cara do inimigo, aquela besta colonial. Nossas tecnologias ancestrais são sinistras. A psicologia precisa agora, e sobretudo agora, seguir posicionada contra o racismo, o patriarcado, o capacitismo, a LGBT e a mais-fobia. Psicologias comprometidas com a sustentação do mal-estar, quando notarmos no não dito processos de apagamento. Por aqui o compromisso, nossas corpas negras destruam armários e prateleiras que tentem nos encaixar. Afinal, minha corpa é pesada, como você pode ver. E qualquer tentativa de me encaixar na prateleira vai quebrar todo o armário. As coroas destas pessoas que chegam junto conosco são pesadíssimas, Virgínia. E assim como não cabemos em áreas de serviço, não cabemos no armário, não cabemos no silêncio, nossas vozes, mesmo quando não emitidas por alguma estratégia de sobrevivência, nunca coube no apagamento. Virgínia, para encerrar, hoje você está eternizada nesse espaço não como uma sala, mas como um vestígio poético. Você está viva entre nós, e não importa a truculência do racismo. Nossas tecnologias, como diz J. Mombassa, são imorríveis. E você e nenhum de nós se restringe a qualquer espaço físico. Afinal, somos a própria poesia e nunca, vou repetir, nunca coubemos no silêncio. Obrigado, minha mais velha. Minha querida amiga, vou me despedindo aqui de vice-presidente para vice-presidente. Que venham os próximos 50 anos. Presidente Daniel. Assistiremos agora o vídeo.
enviado pela conselheira do Conselho Federal de Psicologia, Vani Francisco de Oliveira, membro do projeto Memória do CFP. Boa noite a todas as pessoas presentes. Sou Ivani Oliveira, estou conselheira do Conselho Federal de Psicologia e, pelo nosso compromisso com a inclusão, irei autodescrever as minhas características visuais. Sou uma mulher negra, de 44 anos, meus cabelos são crespos, eu visto um vestido amarelo e uso um colar feito com miçangas pretas. Eu saúdo todo o 17º plenário. Faço isso na pessoa de Miriam Alves, presidenta deste conselho. Que alegria poder participar deste momento, intitulado Virgínia Bicudo, Memórias da Psicologia Brasileira, uma atividade fruto do projeto Memória CRP-RS. Esse momento de tão especial, memorável e histórico chega a ser para mim sagrado. Enquanto Sistema Conselhos, aprovamos a política de preservação da memória da psicologia brasileira na nossa primeira APAF. Promover o resgate histórico e o devido registro do legado da psicologia como ciência e profissão no Brasil é o objetivo dessa resolução. E que excelente exemplo vocês estão nos dando. Inaugurando um espaço físico com o nome de Virgínia Bicudo. A preservação da memória da população negra é crucial para reconhecer e valorizar as contribuições significativas que mulheres como Virgínia Leone Bicudo fizeram à ciência e à sociedade. A relação entre a trajetória de Virgínia Bicudo, a regulamentação da psicologia e a importância da memória negra pode ser entendida em vários aspectos. Um deles é o aspecto de reconhecimento e contribuições. Preservar a história de cientistas negras e negros ajuda a destacar as inovações e legados que foram fundamentais na construção da psicologia no Brasil. Isso contrabalança a narrativa predominante, que frequentemente ignora ou minimiza essas realizações. Pensar memória é também pensar em identidade e representatividade. A memória da população negra contribui para a formação de uma identidade coletiva, ao reconhecer figuras como Virgínia e promover um senso de pertencimento e orgulho entre as novas gerações, inspirando a seguir caminhos semelhantes. Isso também combate o apagamento histórico. É essencial o reconhecimento e o trabalho daquelas e aqueles que desafiaram a invisibilidade e que muitas vezes suas contribuições e experiências foram apagadas. Nós podemos corrigir essa narrativa histórica. E por fim, é uma inspiração para o futuro e construção de um conhecimento inclusivo. A inclusão de vozes e experiências da população negra na história da ciência e da psicologia enriquece o conhecimento coletivo. Isso promove uma abordagem mais crítica e abrangente em relação às questões sociais, raciais e de saúde. Portanto, a preservação da memória da psicologia como ciência e profissão, que se regulamentou com a participação negra, como exemplificado pela história de Virgínia Bicudo, primeira não médica a se tornar psicanalista no país, socióloga, dentre outras coisas, é fundamental não apenas para a justiça histórica, mas também para a construção de uma sociedade mais equitativa e inclusiva. Um bom evento para vocês. Saibam que eu estou aí de coração nesse marco histórico. Boa noite, colegas psicólogas do Rio Grande do Sul. Meu nome é Alessandra Almeida, eu sou vice-presidenta do Conselho Federal de Psicologia. Estou aqui muito honrada e em nome da vossa presidenta, a Miriam Alves, eu quero cumprimentar-lhes e quero desejar um ótimo evento. Eu estive há poucos dias atrás numa mesa da ULAPSE que falava sobre feminismos do Sul. Eu tive a honra de dividir a mesa com Miriam, que fez uma fala linda,
né, de um texto maravilhoso sobre mulheres negras tombando a psicologia brasileira. Eu acho que essa atividade que vocês realizam hoje, em pleno Novembro Negro, que imortaliza, ainda que precisasse, né, a Virgínia Bicudo nesse espaço que é um espaço de aquilombamento, né, um espaço físico de acolhimento e aquilombamento, para que as mulheres negras, sobretudo, me permitam, possam continuar tombando a psicologia brasileira. Infelizmente, eu não consegui, quero agradecer o convite ao 07, mais uma vez, em nome de Miriam. Eu não consegui estar presente aí fisicamente. Hoje também foi um dia de atividades para nós aqui. Hoje nós fizemos um seminário também em alusão à questão étnico-racial e à marcação da consciência negra para a psicologia brasileira, ao passo que também fizemos a premiação da nossa segunda edição do Virgínia Bicudo, e por certo, né, embora quisesse, eu devia estar aqui, né? E, além disso, nós tivemos uma série de outras atividades, reunião de diretoria, em que eu saí rapidinho aqui para falar com vocês, não podia deixar de fazê-lo. Então, me justificar dizendo por que eu não pude estar aí com vocês, dizer da alegria de ter essa atividade acontecendo, com essa discussão nesse espaço, e desejar que seja uma noite incrível, de mais dias de resistência, que se prolonguem aí nessa e nas próximas gestões que cheguem ao 07 e ao Rio Grande do Sul, à psicologia gaúcha. Obrigada, um bom trabalho para vocês. Ouviremos agora Vânia Maria Coelho Ferreira Cidade. Vânia é psicanalista, membro efetivo e ex-presidenta da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, onde criou e coordena desde 2021 a Comissão de Estudos Críticos sobre Relações Raciais, Descolonização do Pensamento e Racismo, e participou da equipe que redigiu e aprovou o Programa Social Racial de Acesso à Formação Psicanalítica dirigido a pessoas negras, indígenas e refugiadas. Foi diretora de Comunidade e Cultura da Federação Brasileira de Psicanálise entre 2020 e 2022, onde criou a Comissão de Psicanálise, Racismo e Práticas Antirracistas para promover ações de inclusão de caráter antirracista nas sociedades brasileiras de psicanálise. Foi uma das organizadoras do primeiro Congresso de Psicanálise em língua portuguesa, realizado no Rio de Janeiro em 2010. Foi presidenta da FEPAL, Federação Psicoanalítica Latino-Americana, entre 2022 e 2024. Foi membro da Comissão Executiva e do Corpo Editorial da revista Caliban, da FEPAL, entre 2014 e 2020. É membro do Coletivo Psicanalistas Unidos pela Democracia, do Conselho Editorial da revista Trieb e do Psychoanalytic Assistance in Crisis and Emergencies, da International Psychoanalytic Association, desde 2022. Vânia. Boa noite para todas, todos e todos. Eu fiquei com alergia na vinda para cá, porque o avião estava muito gelado. Eu sou muito... Cheguei aqui sentindo um frio enorme. Eu também vou me autodescrever. Eu sou negra, tenho 1,69 m, 68 quilos. Estou de tênis grafite com a sola cinza. Estou com uma calça bege com estampa preta. Estou de blusa preta, com uma echarpe roxa, com um casaco preto. E estou de tranças. Bem, eu quero agradecer pelo convite para estar aqui com vocês essa noite, extremamente importante. Quero agradecer a Miriam Alves, a diretoria do Conselho, aos conselheiros aqui presentes e a todos aqui e todas presentes hoje nessa noite. Realmente eu acho uma noite histórica e extremamente importante,
porque são pessoas negras que contribuem para o país. Que, aliás, todos nós que estamos aqui presentes, especialmente as pessoas negras e negros, de algum modo, temos antepassados que construíram esse país. O solo que a gente pisa, as coisas que a gente vê hoje, toda a produção de alimentação que hoje chega a nós, e diversas outras, são aprendizados que vieram dos nossos ancestrais. Então, embora nós não sejamos sempre homenageados, ou nossos ancestrais não tenham sido homenageados, ou pessoas das nossas famílias, a gente pouco ouve dizer que são homenageados, nós fazemos parte de uma população de 56% de pessoas que têm antepassados que contribuíram fortemente com a história desse país. Não só com a força do trabalho, mas com sangue, com dor e com tudo que deixou para nós, com uma história forte que deixou para todos nós. E Virgínia Bicudo, ela é uma representante nossa nesse sentido, porque é uma pessoa nascida no início do século passado, em 1910. Ela traz uma história muito forte, porque ela é filha de um homem que nasceu na lei do ventre livre. Aliás, eu também, o meu pai. A mãe nasceu na lei do ventre livre e ela é filha também de um imigrante da Itália, que faz parte, os imigrantes vieram fazendo parte do processo de embranquecimento. Então, ela tem na raiz dela muito forte uma condensação da nossa história. O nome dela, Virgínia, é em homenagem à avó, e o bicudo é em homenagem ao pai, a tradição do pai, cujo nome vinha de um fazendeiro. O bicudo vem de um fazendeiro que nomeava, não sei se vocês sabem, as fazendas nas quais os nossos antepassados trabalhavam, nomeavam os seus, aqueles que eles tornaram escravos. Então, ela traz na tradição aí da história dela uma condensação do que é a nossa história, do que é a história do Brasil. E ela nasce no século passado, no início do século passado, num período ainda fortemente marcado pelo final da escravatura. Embora esse processo de libertação tenha sido um processo muito mais longo do que a gente ouve escutar na história. Ele se deu em várias etapas, em vários tempos, e com a luta, evidentemente, das pessoas negras, porque isso é um outro pagamento. É como se nós tivéssemos recebido isso de mãos dadas, mas, como diz o Samba da Mangueira, não veio do céu nem das mãos de Isabel a liberdade. Isso foi também uma luta dos nossos antepassados. Então, a Virgínia Bicudo se tornou uma psicanalista e eu vou falar um pouco sobre essa história. Mas eu também trouxe um vídeo. E é um vídeo que traz uma fala dela própria. Eu acho que é uma fala que, em alguma medida, também, infelizmente, muitos dos nossos antepassados sentiram o sentimento que ela vai narrar para nós. E eu acredito que nós também, em algum momento da nossa vida, já sentimos isso. Então, vou pedir para passar o vídeo. A trajetória de Virgínia Leone Bicudo é a biografia de uma mulher dotada de profunda sensibilidade para compreender a complexidade da condição humana e suas aflições. Sua vida foi marcada por uma capacidade singular e intensa de transformar experiências pessoais em atividades, em ações e na produção de conhecimento. Percorrer sua biografia e sua vasta obra é reconhecer aspectos que a tornam expressiva para a história da psicanálise brasileira e da América Latina, mas também para a compreensão da dinâmica da sociedade brasileira contemporânea. Além de exercer o ofício de psicanalista, foi educadora sanitária, visitadora psiquiátrica, socióloga, professora universitária, divulgadora científica e protagonista de diversas iniciativas no canalização,
da divulgação e da interiorização da psicanálise no Brasil. Uma carreira profissional com vários vértices, atividades que se complementaram ao longo dos anos, e em quase todas elas foi pioneira. Tornou-se socióloga quando a profissão estava se institucionalizando e psicanalista quando o ofício estava se iniciando no Brasil. No entanto, se por um lado sua potência empreendedora na divulgação, na promoção e sobretudo no desenvolvimento da psicanálise no Brasil e na sociologia foi tardiamente reconhecida, sendo hoje amplamente debatida, por outro, não podemos dizer o mesmo quanto à pouca atenção e difusão de sua vigorosa e ampla produção científica e seu pensamento teórico clínico. Virgínia nasceu em 1910 e faleceu em 2003, em São Paulo, capital. Ao olhar para o nome de Virgínia Leone Bicudo, observamos que ele representa a convergência de diferentes origens, culturas e vivências, tecendo uma narrativa que transcende gerações e reflete a complexa formação da identidade brasileira. É filha de uma imigrante italiana com um filho de escrava que migraram para um grande centro urbano, São Paulo. Em outras palavras, os nomes, de certa maneira, estão alinhados e dispostos em uma linha evolutiva civilizatória, da escravizada Virgínia ao cidadão bicudo, tendo como elo o imigrante Leone. Nas primeiras décadas do século XX, as ideias de Freud começaram a circular na imprensa, na Universidade de Medicina, no meio intelectual e artístico. É nesse período que ocorre o cruzamento do ideário freudiano e o movimento modernista na cidade de São Paulo e a Semana de Arte Moderna realizada em 1922, o Moderno em Marcha. No bojo dessas mudanças socioculturais ocorrem mudanças no papel da mulher na nova sociedade urbana. Apesar de serem em número diminuto, reivindicaram o direito de voto e participação na vida pública, além de novas posturas cotidianas nas ruas da cidade. A nova dinâmica societária permitia que as mulheres ocupassem novos espaços na vida social, fora da vida cotidiana do lar. Virgínia Bicudo, Berta Lutz, figura emblemática da luta feminista, entre outras, foram exemplos de mulheres que ocuparam novos espaços na sociedade imersa em uma estrutural transformação. Em 1938, foi a única mulher na turma de 8 formandos do curso de Sociologia na Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo, onde assumiu, em 1940, a docência do curso Higiene Mental e Psicanálise. Em 1945, na mesma instituição, defendeu a dissertação de mestrado Estudos de Atitudes Raciais de Pretos e Mulatos em São Paulo, tornando-se uma das primeiras mestres em Sociologia no Brasil. Esse trabalho resultou de uma ampla pesquisa acerca das relações sociais na cidade de São Paulo, por meio da intersecção entre sociologia, antropologia e psicologia social. No projeto Unesco, Bicudo antecipa metodologicamente a interseccionalidade como ferramenta e tecnologia para compreender a complexidade das experiências subjetivas e raciais. Somente em 1989, Kimberly Crenshaw vai cunhar o termo interseccionalidade. Uma de suas ações pioneiras está na dissertação de mestrado que promove uma ruptura epistemológica no estudo das relações sociais no Brasil. Até a primeira metade do século XX, os trabalhos acadêmicos das ciências sociais no país eram provenientes de homens brancos e negros e de poucas mulheres, mas nenhuma negra, à exceção de Virgínia. No entanto, a dissertação de 1945 só obterá o devido reconhecimento da academia e da sociedade brasileira nas primeiras décadas deste século. A dissertação demonstra a necessidade de reconhecer a existência de um preconceito de cor, num período em que o ideário da democracia e da harmonia racial brasileira era hegemônico no cenário nacional e internacional, enquanto a população negra era a maioria expressiva, sendo notada nos hospitais psiquiátricos e nas prisões da época. O Brasil era visto como exemplo de sucesso na capacidade de convívio e mistura pacífica das diferenças sociais e das raças. Desta forma, a conclusão da pesquisa confronta a visão tradicional da época, além de enfatizar a tal harmonia racial, interpretava o preconceito de cor como parte integrante e secundária ao preconceito de classe. A fantasia da democracia e da harmonia racial no Brasil, como sempre, é um recurso eficiente para evitar a dor psíquica provocada pela integração na consciência e o reconhecimento do dano social que o racismo produz. Em 1950, ela é convidada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco,
a realizar a pesquisa Atitudes dos alunos dos grupos escolares de São Paulo em relação à cor de seus colegas entre estudantes das escolas públicas de São Paulo. O trabalho é como um afloramento que faz surgir na crosta um veio de cristal. Evidencia os mecanismos de defesa e os sentimentos presentes nas atitudes raciais entre os estudantes, bem como a influência das relações intrafamiliares no desenvolvimento dessas atitudes. Em 1937, ainda cursando Sociologia, Bicudo iniciou sua análise com a psicanalista Adelaide Lucy Koch, recém-chegada ao Brasil. Virginia e Duval Marcondes, um dos pioneiros na introdução da psicanálise no Brasil, integram o grupo que deu origem à trajetória da edificação da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, que, juntamente com a Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, a Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro e a Sociedade Psicanalística de Porto Alegre, se consolidam como referências da psicanálise brasileira e polos de difusão do saber psicanalítico para outras regiões do país. É simbólico que a primeira pessoa a deitar no divã para iniciar a formação psicanalítica da IPA no Brasil e na América Latina tenha sido uma mulher, negra, não médica, professora do Departamento de Educação do Estado de São Paulo, filha de pai negro e mãe imigrante italiana. Principalmente se acrescentarmos uma perspectiva material histórica e pensarmos que naquela época não era nada comum negros alcançarem a universidade. Eram poucos. Quantas gerações após a chegada dos africanos escravizados e da libertação da escravatura foram necessárias até que uma mulher preta e periférica chegasse à faculdade e se deitasse no divã? Em 2024, depois de 8 décadas do registro dessa cena, a psicanálise está se espraiando e se interiorizando pelo Brasil. A presença das mulheres é uma marca nas nossas sociedades, nos institutos e na direção de nossas instituições. A formação psicanalítica de não médicos e não psicólogos, traço distintivo do Instituto da Sociedade de Psicanálise de Brasília, fundado por Virginia, de São Paulo e de outros, passou a ser discutida pela comunidade psicanalítica e aceita por outras sociedades, no Brasil e na América Latina. No entanto, a questão racial é algo que permeia nossas instituições com a baixa presença de negros, fato que compulsoriamente nos indaga. Até quando? Virginia também se dedicou à difusão da psicanálise no ambiente cultural. Na década de 1950, liderou um programa de rádio em São Paulo, escreveu uma série de artigos semanais em jornal de grande circulação e editou o livro Nosso Mundo Mental, de 1956, que reúne parte dos artigos publicados no periódico. No início dos anos 50, a disputa entre médicos e o exercício da psicanálise por não médicos se intensificou, momento em que a psicanálise ganhou maior visibilidade social. Virginia Bicudo e algumas de suas colegas foram chamadas de charlatãs. O incremento da intensidade da belicosidade entre os médicos e não médicos se manifesta em panfletos distribuídos no centro de São Paulo. Se és neurótico e queres tornar-se psicótico, procure a doutora Virginia Bicudo. Trata-se com a doutora Virginia Bicudo. O ápice dessa disputa e do recrudescimento do antagonismo entre a psiquiatria acadêmica de então e a psicanálise ocorre em 1954, no Congresso Latino-Americano de Saúde Mental, realizado em São Paulo, no qual Lígia do Amaral, Judith Andreucci e Virginia Bicudo, ao apresentarem um trabalho, foram interrompidas com falas em alto volume, charlatãs. Virginia narra esse fato da seguinte forma. Em 1953, houve um congresso sobre higiene mental, parece. Americano, sul-americano, coisa assim. E na presidência estava o Pacheco Silva, que era o professor catedrático da Universidade, da Faculdade de Medicina. Então ele foi presidente desse congresso. E como é sobre higiene mental, Duval Marcondes foi criado secção de higiene mental, e trabalhávamos lá, eu disse, Judite, eu, sabe, esse grupo todo, a gente trabalhava na higiene mental, no Duval Marcondes. Então nós participamos desse congresso, nós escrevemos um trabalho muito bonito sobre histórias em quadrinho. Sobre histórias em quadrinho? Vocês vejam isso em 53, uma análise de histórias em quadrinho para criança, e fomos para o congresso. Chegou lá, quando foi na hora, quando a gente apresentar a nossa contribuição da higiene mental, os médicos, liderados pelo Pacheco Silva,
levantaram-se contra nós que estávamos aqui, vocês não podem imaginar o que aconteceu. Então ele estava sentado assim, era uma mesa, né, a hora da gerentala apresentar, eu estava sentada assim, e os médicos todos assim, tudo de pé, assim, e todo mundo assim gritando, absurdo, o psicanalista, não médico, isso que eles gritavam, né? Médico, e fazendo isso, foi que loucura, vocês não podem imaginar o que foi. De jeito nenhum, foi horrível, viu? Foi horrível. Olha, eu quase me suicidei por isso, viu? Tá exagerando. De jeito nenhum. Vocês imaginam? Vocês precisam imaginar isso, é o que você mais preza. Você ouvir todas as pessoas dizendo que você é charlatão? Chamado de charlatão? Publicamente? Ah, você não fica de pé, né? Você vai pra casa, você quer morrer. Bom, isso aconteceu, eu fui pra casa, eu queria morrer, eu queria viver mais, sabe? E isso então foi em 53. Entre 1955 e 1960, analista de data, viveu em Londres, participou de atividades na clínica Tavistock e no Instituto de Psicanálise de Londres. Teve estreito contato com o grupo kleiniano, com Bill e com Klein, e com ecos das controvérsias e das ideias e obras do grupo de Bloomsbury. Após retornar de Londres, esteve à frente do Instituto da Sociedade de Psicanálise de São Paulo por 14 anos, difundindo e consolidando modelos de transmissão e informação psicanalítica londrina, de inspiração kleiniana, mas nunca foi presidenta da sociedade. De forma indireta, influenciou a formação de várias gerações de psicanalistas brasileiros pela difusão do modelo do Instituto da Sociedade de São Paulo e outros institutos. A temática da transmissão, da formação e do ensino da psicanálise foi uma de suas preocupações. A preocupação com a transmissão e a obtenção do conhecimento esteve sempre presente na vida de Bicudo. Iniciou-se na escola normal, passou pela docência na universidade e continuou na direção do instituto. Ao longo de suas gestões, defendeu que a formação do analista deveria ser a mais humanista possível e multidisciplinar, mas não teve êxito em sua empreitada. Bicudo também promoveu a introdução e a divulgação das ideias kleinianas e das obras de Bion no Brasil e foi uma das pioneiras no desenvolvimento da psicanálise de crianças no país. Depois do período londrino, além da direção do Instituto, dedicou-se com afinco à produção de artigos teóricos e clínicos, trabalhos acerca da formação e transmissão da psicanálise e reflexões acerca da interação da psicanálise com a cultura, característica que se manteve ao longo de sua trajetória psicanalítica. No campo da divulgação da psicanálise, em 1966, promoveu o lançamento do Jornal de Psicanálise, com o objetivo de divulgar o trabalho de analistas em formação e membros da Sociedade de São Paulo. E em 1967, incentivou o relançamento da Revista Brasileira de Psicanálise. Em 1970, Bicudo estava em Brasília, capital do Brasil, localizada na região central do país. Iniciou ali a formação da primeira turma de candidatos de Brasília, que dará origem à futura sociedade. A fundação da Sociedade de Psicanálise de Brasília foi outro de seus legados institucionais. Constituiu-se em um vetor da interiorização e difusão da psicanálise no Brasil, um país de dimensões continentais em que as instituições psicanalíticas ficaram historicamente concentradas em 3 centros urbanos do Sul e do Sudeste, Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro, mas que atualmente estão presentes em outras localidades. A preocupação com a divulgação da psicanálise continua em Brasília, onde criou a revista Alter. Virginia Bicudo entrecruzou tudo o que viveu, sentiu, experimentou, sofreu e fez. Estudou as relações do homem com a cultura, as relações interpessoais e interpsíquicas e viveu e estudou como poucos uma parcela das singularidades da constituição da sociedade brasileira, os não silenciosos preconceitos de classe, gênero, cor e raça. Entre a sociologia e a psicanálise, apontou e despontou ao pensar livremente a complexidade e a multiplicidade de fatores que envolvem os preconceitos, os impactos e os desdobramentos da violência, da opressão e do contexto histórico, social e cultural na constituição da identidade dos indivíduos e de seu mundo interno.
Ele me foi cedido por um amigo psicanalista de Brasília, Carlos Frauzino. Ele e Paola Amendoeira são dois psicanalistas da Sociedade de Brasília e vêm estudando há alguns anos a obra de Virgínia. É um vídeo que está ainda sem os créditos, mas ele foi uma pesquisa do Frauzino e teve a ajuda da secretária da Sociedade Psicanalítica de Brasília. Vocês veem que tem várias fotos, tem o vídeo, tem a história, porque a secretária fez uma pesquisa extensa e eles também, a Paola Amendoeira e o Frauzino, vêm estudando sobre a história dela. Mas dentro da psicanálise é marcante a presença da Virgínia Bicudo. Não sei se vocês têm a obra de Freud, mas muitos de nós temos. E a obra de Freud, a primeira edição e as subsequentes, a edição que foi feita pela Imago Editoras. Dentro do conselho editorial está lá o nome da Virgínia Bicudo, quer dizer, ela foi uma das consultoras da primeira tradução para o português, do inglês para o português, porque foi traduzido para o alemão, do alemão foi formulado no alemão por Freud, depois foi traduzida para o inglês, e a Standard Edition lançou no Brasil a primeira tradução para o português, e ela fez parte do conselho editorial. Como vocês puderam ver no vídeo, ela foi estudar na Tavistock, que é, até hoje, uma escola, hoje está enfrentando alguns problemas por conta da análise de crianças LGBTQIA+, e trans, então vem enfrentando algumas dificuldades, mas é uma escola que muitos psicanalistas brasileiros foram para lá para fazer formação de análise de crianças e adolescentes. E ela foi uma das primeiras também, e foi uma das que trouxe a análise de criança e adolescente para o Brasil. Então, ela é pioneira em diversas áreas. A propósito de um livro que eu li recentemente, de uma colega que lançou, deve ter uns 4 meses, é um livro de uma psicóloga do Rio de Janeiro, sobre o tratamento de pessoas brancas, de psicólogos negros tratando pessoas brancas. E ela, nesse livro, menciona a Virgínia. E, a propósito de algumas coisas que ela diz no livro, eu fui pesquisar um pouco mais a respeito. E o que a gente fica surpreso, eu disse, será que ela é a primeira mesmo? Porque a primeira sociedade de psicanálise foi na Argentina, e eu sabia disso, que a Argentina tinha sido a primeira sociedade de psicanálise. Falei, se a Argentina foi a primeira, é possível que lá tivesse alguma mulher. Então, eu mandei uma mensagem para a presidente da Sociedade da Argentina, perguntei a ela quando tinha sido fundada, foi fundada em 1942. Eu perguntei a ela se tinha alguma mulher fundadora, ela disse sim, a Marie Langer. Mas a Marie Langer é vienense. Ela vem de Viena para a Argentina e é uma das fundadoras da Sociedade da Argentina. Porque o primeiro país da América Latina onde a psicanálise chegou foi a Argentina. Aí eu disse, bem, ela é vienense, então ela não é a primeira, ela não é latino-americana. E aí a gente vê que a Virgínia Bicudo inicia a análise dela em 1937. E ela inicia com a alemã que veio para cá também, na mesma função que a vienense foi para a Argentina. Então, isso confirma que ela é mesmo a primeira mulher a deitar no divã na América Latina. Eu ainda não estava convencida. Gente, será que é? Porque a Argentina é a primeira sociedade. Como é que pode ser ela a primeira? Devia ter mulher também compondo lá. Mas vocês veem que, pelas fotos, que ela era a única nas fotos. Ela é a única mulher e era a única mulher negra. Não era só o fato de ser negra, era o fato de ser mulher também. Você vê que na turma de sociologia, que é uma das primeiras turmas, ela é a única na foto. E você vê que tem vários campos nos quais ela foi pioneira. Ela foi realmente a primeira mulher a escrever sobre a questão das relações raciais e do racismo. E, além disso, ela também é precursora da interseccionalidade, porque ela fala de classe,
de gênero e de raça. Ela fala das três coisas. Não tinha esse nome, mas ela faz uma pesquisa extensa sobre isso. Faz e se aprofunda sobre isso. A gente sempre fala do apagamento. Eu sempre ouvi falar dela. Aliás, eu só vim conhecê-la bem mais velha, depois de estar formada. Já tinha terminado a minha formação quando eu vim saber da existência dela. Eu tenho uma colega na minha sociedade que foi supervisionanda dela, e que falava dela super bem, mas eu não sabia quem era ela. E foi o movimento negro, através do movimento negro, que eu tomei conhecimento de quem era ela. E aí eu comecei a ficar curiosa com relação a essa questão do apagamento. Muitas pessoas diziam assim, é um absurdo falar isso, ela é uma pessoa extremamente querida, extremamente reconhecida. E, de fato, ela era dentro do ambiente psicanalítico, tanto que a gente vê pelas fotos. Ela não era uma psicanalista qualquer. Ela era uma pessoa que tinha visibilidade, tinha uma presença, era transmissora da psicanálise, foi diretora do Instituto por 14 anos, do primeiro instituto do Brasil, um instituto extremamente importante. Então, ela tinha uma visibilidade, mas ela não era reconhecida como mulher negra. E a obra dela com relação à questão das relações raciais no Brasil, essa sim foi completamente abandonada, completamente deixada de lado. Então, a gente não teve acesso a isso. Eu não sei, eu duvido, eu nunca procurei, porque a gente já tem acesso à Revista Brasileira de Psicanálise, que ela foi a incentivadora para que voltasse a ser editada, existe até hoje. Foi ela que incentivou. A revista Alter existe até hoje. Todas essas coisas até hoje funcionam, e ela foi a precursora, ela foi a pessoa que lançou, ela criou a Alter, ela criou a Sociedade de Brasília. E eu acho que a maioria dos brasileiros não sabe disso. Quer dizer, a gente sempre tem notícias dos homens e mulheres brancos e brancas que fazem, que criam e que, enfim, grandes feitos. É um grande feito criar a psicanálise no Brasil. Foi uma coisa revolucionária, porque a psicanálise era um pensamento revolucionário que estava chegando por aqui, assim como a psicologia. Mas tanto a psicologia quanto a psicanálise, se nós observarmos, 50 anos, nascem um pouco próximas da ditadura, bem próximas da ditadura. E a psicologia, ela foi, qualquer psicólogo ou psicóloga que fosse politicamente engajado, que fosse de esquerda, era considerado subversivo. Qualquer psicólogo ou psicóloga que tentasse falar de política ou de questões sociais era considerado subversivo e era um profissional menor, a quem não tinha que se respeitar. Psicanalista, então, nem se fala. Até muito pouco tempo, eu diria que até os 5, 10 anos atrás, falar sobre política, ter uma inserção nas questões sociais, na crítica social, falar sobre essas questões, sempre teve um olhar assim, enviesado para isso, mal visto. E ainda hoje há correntes de pensamento que entendem que nós, psicólogos, psicanalistas, não temos que nos envolver com as questões sociais, com as questões da cultura, com as questões políticas. E essa mulher, há 50 anos, já fazia isso. Tem uma ata, tudo isso, esse material me foi fornecido, eu não sou uma especialista em Virginia Bicudo. Na verdade, eu agradeço até a Miriam e a vocês, porque eu até fui pesquisar mais em função de vir aqui. Eu não sou uma especialista, mas eu tenho esses 2 amigos que são muito próximos, que são pessoas, mas que são pessoas extremamente engajadas na luta antirracista e que pegaram o material da Virginia Bicudo com uma garra danada e eles vêm produzindo muito a respeito disso. E, através desse material que eles forneceram, eu fiquei sabendo de todas as lutas dela.
há uma ata de uma assembleia, porque nós temos assembleias, todas as sociedades de psicanálise têm assembleias mensais não, são 4 por ano, pelo menos na minha sociedade são 4 por ano. E tem reuniões administrativas e políticas institucionais, das políticas institucionais. Então, essa mulher propôs, está numa das atas, e foi transcrito por eles em artigo na Revista Brasileira de Psicanálise, ela propõe 10 disciplinas para serem transmitidas na formação psicanalítica. Todas elas de caráter social, que era antropologia, sociologia, neurofisiologia, fisiologia, porque ela entendia que para compreendermos o comportamento humano, ela entendia a psicanálise como um trabalho humanístico. E para compreender o ser humano, que nós tínhamos que ter uma formação completa, cujas outras disciplinas também atravessassem a nossa formação. Então, isso vai de encontro à ideia de que nós não podemos pensar política, não podemos pensar cultura, não podemos pensar os problemas que afligem a sociedade brasileira. Aliás, a formação anterior dela em sociologia, que é uma outra coisa interessante, ela diz que vai buscar a sociologia e a psicanálise justamente para compreender as questões raciais e o racismo. E o sofrimento, evidentemente, dela. Eu acho forte a fala dela, quando ela fala que pensou em suicídio, e o cara fala, está exagerando. Ela diz, não estou exagerando. E os colegas me contaram que isso aconteceu na USP, de ter uma conferência dela e ela ser fortemente atacada, e não só lá, outros lugares por onde elas iam, porque ela era a única não médica e não psicóloga, a única, chama-se leiga, né? Porque o Freud produziu o texto Análise Leiga, então se chama de leiga, mas tanto leiga quanto não médico e não psicólogo é uma maneira, eu penso, preconceituosa de se referir a esses analistas que se formaram em outras disciplinas fora dessas disciplinas da área de saúde. Quando, na verdade, Freud, dentro da obra dele, ele escreve justamente esse texto para defender um outro psicanalista que também estava sendo acusado, isso ainda na época dele. Então, ele escreve um texto, que é um texto bastante claro e elucidativo, onde ele diz claramente que quanto mais distante estivéssemos da medicina, ele não fala nessas palavras, mas como mais talento poderíamos ter para nos aproximarmos da psicanálise, porque ele fala que é importante estarmos ligados à poesia, aos romances, aos artistas, porque são essas obras, a arte, e a poesia é uma arte, os romances também, a literatura também é uma arte, e isso que nos aproxima do mundo, das histórias do mundo. A gente entra em outros universos quando a gente vai ao cinema, quando a gente lê um livro, quando a gente ouve uma música. Aliás, as nossas vidas são marcadas por essas impressões artísticas, né? Quem aqui não tem uma música que toda vez que lembra, que escuta, lembra de uma história? Ou uma história de infância, ou de um ex-namorado, ou uma ex-namorada, ou um período difícil, ou um momento doloroso da vida. Então, a arte nos marca também nesse sentido, e ela tem uma conexão profunda com a psicanálise. Eu achei super bonito começarmos aqui com você cantando. Pela tradição negra, né, que as coisas sempre começam e terminam com música, com dança, mas também por essa interseção com a questão da nossa prática, do nosso cuidado com o outro, da nossa escuta para com o outro. E ela era preocupada com todas essas questões. Só que ela é uma mulher do início do século passado. Imagina, eu pressuponho que todas as negras e negros descendentes aqui da sala enfrentaram dificuldades para estudar, enfrentaram dificuldades em alguma área da vida, com certeza. Se tem consciência da sua negritude, sabe que enfrentou dificuldades. Porque muitos de nós também não queremos ver essas dificuldades.
Então, a gente dá outros nomes. A gente não quer entender que isso diz respeito a uma estrutura, que isso diz respeito ao modo que nós nos relacionamos, que isso diz respeito ao não reconhecimento, não é só da Virgínia. A Virgínia é importante para nós porque ela tá entre aquelas mulheres, entre aquelas pessoas fundadoras que abriram portas, que abriram caminhos. E por que nunca nos disseram isso? Por que para nós sempre foi tão difícil encontrarmos figuras, pessoas, em lugares relevantes da história com as quais pudéssemos nos identificar? A verdade é que a gente não teve muito isso. Eu tenho certeza que as pessoas aqui presentes, todas já viveram algum momento em que se viram diante de uma situação em que percebeu que estava sendo olhado diferente, em que percebeu que estava sendo recebido ou encarado ou lido de uma forma estranha. Todos nós vivemos isso. E essa mulher, imagina isso no século passado, 1910, na época, muito poucos negros e negras tinham acesso à educação, pouquíssimos. Nós temos referências, mas essas referências não nos foram contadas, não nos foram ensinadas. Fomos nós, foi o movimento negro que, a partir de estudos e pesquisas e de uma luta, não é nem o movimento negro, os movimentos negros, existem vários, né? Existe o de mulher, existe o de jovens, existe o unificado, enfim, existem vários movimentos negros. Foram os movimentos negros que foram trazendo essas histórias à tona. Foram os movimentos negros que foram dizendo para nós que nós podíamos, que nós tínhamos condição. Muitas vezes, dentro da nossa casa, eu acho que mais raro, mas acontecia também, de ter pai e mãe que tinham uma consciência racial e, de alguma forma, tentavam nos transmitir isso. Às vezes, sem ter nem muito vocabulário, ou nem saber muito bem como fazer isso. O meu marido, ele é filho de um estudador, e ele costuma contar as histórias que o pai falava. E ele sempre diz, para uma pessoa com pouca educação escolar, educação oficial, e dizia coisas, ele disse, como é que ele podia dizer isso? E ele próprio, ele diz que ele começou a se racializar, não se racializar, mas ter mais consciência através da música, e ter mais, e poder dar nomear as coisas através das músicas do Bob Marley. Então, essas coisas são importantes para nós, essas referências são importantes para nós. Então, estar aqui hoje e saber que vocês estão nomeando esse espaço, que eu acho que é um espaço de todos nós, né? Psicólogos e psicólogas desse país, nós ajudamos a fundar isso, e saber que o nome dela está sendo impresso na história do CRP do Rio Grande do Sul, aqui de Porto Alegre, é muito importante. É muito importante isso ser transmitido, que vocês passem isso para outras pessoas. São poucos os nossos heróis, são poucas as nossas heroínas, que nós tenhamos conhecimento. Não que eles sejam poucos da realidade, porque a gente sabe quando vai pesquisar, e hoje em dia a gente tem acesso a isso, todas as pessoas que têm interesse têm acesso a isso, o Google está lá, se for buscar no Google, vai ver que inúmeras mulheres negras lutaram. Eu estava vendo ali no vídeo, tem uma passagem do vídeo que fala da inserção da mulher no trabalho. Isso é outra coisa que na minha casa a gente fala muito. As mulheres negras sempre trabalharam. Elas chegaram nesse país para trabalhar. E elas chegaram para trabalhar, para sustentar a riqueza dos brancos, para produzir riqueza para os brancos. A Lia Weiner Schuckmann, que é uma estudiosa sobre as questões negras e judaicas, ela costuma dizer que o negro não trabalha para acumular, para juntar, ele trabalha para sobreviver. Enquanto que o branco, ele sempre teve, desde o início da nossa história, desde essa miscigenação lá, do pai dela com a mãe dela, que era uma imigrante italiana, eles receberam um quinhão para vir trabalhar aqui.
Eles receberam, ainda que tenham trabalhado muito, porque trabalhavam também nas fazendas, mas eles receberam um pedaço de terra, receberam dinheiro. Foi difícil eles saírem das amarras, porque tudo era cobrado e tudo era colocado numa conta, vocês já devem ter visto nas novelas brasileiras. Mas eles não chegaram, não saíram uma mão na frente e outra atrás, enquanto os nossos antepassados saíram uma mão na frente e outra atrás. E não é aceito até hoje quando se fala na questão da reparação. É claro, aqui está se fazendo uma reparação histórica, mas, por exemplo, com relação ao nazismo, foi feita uma reparação financeira também para as pessoas que sofreram com o Holocausto, que foi uma tragédia também. No Holocausto, 6 milhões de pessoas morreram. Nós não temos o cálculo de quantos negros e negras morreram no Brasil. O fato é que a média de vida era de 7 anos, tal era o trabalho pesado, então a média de vida era de 7 anos, exceto aqueles que trabalhavam na Casa Grande, mas trabalhavam sendo vítimas de outras violências, especialmente as mulheres, mas homens e mulheres. Tudo isso para contextualizar o período em que essa mulher surge. Ela surge nos inícios dessa ruptura com a escravidão, mas é uma ruptura mentirosa, vocês sabem disso. É uma ruptura para inglês ver, como diz a história, né? Porque os ingleses pressionavam nesse sentido, então uma ruptura que não tem. Se você sai de uma situação sem qualquer recurso para continuar, e se existe algo chamado direito, porque todas as disciplinas contribuíram com essa exclusão, e o direito foi uma delas. E se o direito cria determinadas leis muito específicas e próprias para proibir determinadas situações que eram próprias da população africana ou de seus descendentes, por exemplo, proibir a religião, proibir a capoeira, proibir o samba, tudo isso foi proibido. E quem vagava pelas ruas era considerado vagabundo e ia preso. Como não vagar pelas ruas se essas pessoas tinham acabado de sair de uma condição de vida miserável, porque era uma vida... E detalhe, é uma outra mentira que se conta para nós, como se essas pessoas nunca tivessem reagido e lutado para romper com esse estado de coisa. Sempre se reagiu e lutou. Aliás, a gente está aqui hoje por reação e luta da população negra. Se o CRP tem hoje cotas, é por reação e luta da população negra. Então, todo o trabalho que existe no sentido de nos reconhecer, de nos empoderar e da gente ocupar hoje espaços de poder, que ainda é muito pouco se nós considerarmos a proporção de pessoas negras desse país, foi por luta, resistência e trabalho da população negra. Evidente que com brancos engajados que lutaram e que lutam ainda hoje, ajudando. Mas ainda é muito pouco. A Conceição Evaristo, que eu vi que está pintada na parede lá embaixo, ela diz, tudo que chegou para nós chegou com atraso, e é pouco. E é pouco, se a gente pensar que na cidade que a gente vive, o chão que a gente pisa, as igrejas que foram erigidas, os prédios que foram erigidos, foi com o sangue dos nossos antepassados, é pouco saber que a maioria de nós ainda vive numa situação de pobreza ou de miserabilidade e que não tem acesso aos bens culturais, aos patrimônios culturais, à educação, à saúde, à habitação. É pouco. Então, eu acho que vocês estão de parabéns de terem pensado, e eu acho que só uma equipe com pessoas negras pensaria o nome da Virginia Bicudo em resgatar, e por isso que é importante a gente estar nesses lugares, porque nós vamos tentar buscar essa história, a gente vai tentar resgatar essa história, e eu acho que a gente encontra pessoas brancas que se aliam, que estão juntas, que trabalham junto. Você mesmo falou da equipe, das pessoas que compõem a equipe.
Mas eu digo que é pouco porque as relações ainda são muito desiguais. E essa desigualdade, ela vem dessa história escravagista. E as nossas práticas, as nossas disciplinas, elas surgem, elas são criadas muito próximas de uma ditadura que repete e reproduz toda essa história. Uma história de apagamento, uma história que acontece nos porões, que você não tem acesso, onde pessoas desaparecem, pessoas morrem. E quem são essas pessoas que desaparecem e morrem? São pessoas que lutam para mudar esse estado de coisas. E até hoje, aqui no Brasil, nós nunca vimos, de fato, uma situação de resgate histórico e de reparação acontecer. Nem no que diz respeito à escravidão, nem no que diz respeito à ditadura. O governo, por exemplo, tem um filme agora que vocês já devem ter ouvido falar, da vida do Rubens Paiva, que chama-se Ainda Estou Aqui, que as pessoas da família disseram que esse filme só foi possível por conta do governo da Dilma Rousseff ter aberto a Comissão da Verdade. Só a criação de uma comissão, você já teve acesso a uma série de coisas que estão apagadas da história. A quantidade de indígenas que morreu nesse período, quando as pessoas invadiram esse país, existia aqui uma sociedade, todos vocês sabem disso, que tinha a sua cultura, que tinha a sua história. Eles eram mais de 10 milhões. E hoje eles são 936 mil indígenas. Foram mais de 3 mil idiomas que desapareceram da América Latina. 3 mil idiomas. Tudo isso está documentado, isso vocês têm acesso. Se quiserem, vão ao Google e botam lá quantos idiomas desapareceram no Brasil. Vocês vão ver. E ela cresce, e ela se desenvolve, e ela cria tudo isso que ela criou no início de um período extremamente obscuro. Depois veio a Primeira Guerra, depois a Segunda Guerra. A Primeira Guerra foi em 1913, depois a Segunda Guerra. E ela está se desenvolvendo ao longo desse período. E vai ter gente que vai morrer sem saber quem é Virgínia Bicudo. Então, parabéns para vocês que pensaram no nome dela, por esse resgate, porque é realmente fazer valer uma história, que foi uma história que eu diria que abriu portas para nós. Eu não tenho dúvida que para mim abriu porta, para mim foi importante saber que tinha uma referência, que tinha uma outra mulher que viveu, que pensou, que sofreu coisas semelhantes às que eu vivi e às que eu sofri. Então, eu acho que é um feito vocês resgatarem isso e imprimirem o nome dela na história de uma instituição que é importante. Eu vejo que o Conselho Federal de Psicologia e os conselhos regionais têm produzido publicações, revistas, que eu vejo que isso está mudando muito. Eu acho que, especialmente depois das 2, 3 últimas eleições, eu acho que houve uma mudança. Você vê que, embora no passado, há 30, 40 anos, a gente também tem que dizer que houve pessoas que também fizeram coisas muito importantes pelos conselhos. Pelo menos o Conselho Regional do Rio de Janeiro tem uma presença muito importante. Foi uma mestre para mim, Cecília Coimbra, que foi presidente do Tortura Nunca Mais, e o ex-marido dela, que foram pessoas que contribuíram muito com o Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro. Ele foi presidente de lá, se não me engano. Então, eu acho que tem uma história de antepassados dentro dessa história dos conselhos, que também já fizeram muito para mudar esse quadro, que é um de uma atividade, é uma das atividades de análise, não é no Brasil, é no mundo. Se no Brasil, 56% é negro, não tem quase negros, ainda é um número muito pequeno de negros psicanalistas,
Imagina nos outros países que não tem a massa de pessoas negras que nós temos aqui. Então, ainda é uma atividade muito branca. Mesmo a psicologia ainda é uma atividade branca, predominantemente branca, mas isso vem mudando, e essas mudanças, eu insisto em dizer, elas são produto do trabalho de pessoas como a Virginia Bicudo, que pesquisaram, investigaram, abriram a boca, falaram, escreveram, produziram e vêm construindo uma história diferente. Depois da institucionalização das cotas no Brasil, que também só foram institucionalizadas em 2012, no governo da Dilma Rousseff, embora tenha começado no início dos anos 2000, no Rio de Janeiro, na UERJ, depois na UNB, em Brasília. Mas a mudança do panorama nas universidades depois de então é enorme. E o sucesso, porque não basta mudar a cara. A gente tem que avaliar a repercussão disso em termos também científicos, em termos também de aprendizado, da qualidade do aprendizado. E foi uma surpresa muito grande para a primeira turma que se formou na UERJ, o paraninfo da turma disse estar profundamente que ele, no início, era uma pessoa contra, e ele se engajou tanto na luta que ele se tornou paraninfo da turma. E, para a surpresa dele, ele disse que, no início, as pessoas tinham uma dificuldade realmente com as matérias, as notas inicialmente eram baixas, mas que essas pessoas correram atrás. E ele fala no discurso dele que eles foram uns dos mais dedicados alunos que eles tiveram, que ele teve, esse paraninfo da primeira turma. Eu acho importante que essas histórias sejam divulgadas, porque até hoje, apesar das cotas já serem hoje, segundo uma outra mulher negra, que é uma ativista, que é a Ana Flávia Magalhães Pinto, que hoje é a primeira presidente do Arquivo Nacional Negra, depois de 150 anos, é a primeira, ela diz que as cotas já são coisas do passado, que hoje a gente tem que pensar que a gente já sabe que nós vivemos num país racista. O que a gente faz agora, então, depois de saber disso? Tem que se pensar nos próximos passos, porque isso já é fato, que as cotas também é um fato. Eu diria que pessoas como a Virginia Bicudo abriram portas, foram precursoras de todos os movimentos que vieram depois, e que a gente precisa lembrar, que a gente precisa contar, que as nossas crianças precisam ter essas referências. Vocês devem saber, do filme, é um filme de heróis, que é o filme Panteras Negras. Quando o filme foi lançado, eu fiquei muito surpresa de ver as crianças, a comoção das crianças de verem um herói negro. Aí a gente vê o quanto que isso é importante, o quanto isso é valioso. Para a psicanálise, isso não é tão estranho, eu acredito que para a psicologia também não, porque nós sabemos da nossa identificação, da nossa construção a partir do outro. Nós sabemos que, vulgarmente, nós somos uma colcha de retalhos, porque a gente se identifica para o resto da vida. Enquanto a gente está vivo, a gente está se identificando, e essas coisas vão sendo introjetadas, fazendo parte de nós, tanto que não dá para dizer que nós somos uma coisa só, nós somos muitas coisas. De manhã a gente é uma, de tarde a gente já está outra. Numa mesma sessão de terapia, você entra na sessão de um jeito, você sai de outro, há mudanças. Então, é importante a gente saber que a gente tem essas referências, que nós não estamos sós, que existem referências importantes às quais a gente pode recorrer, até para aprender coisas. Eu aprendi nesses últimos dias lendo coisas sobre ela. Eu não sabia a respeito da interseccionalidade, que ela tinha estudado raça, gênero e classe, e que ela fala textualmente que não é problema de classe, porque a pessoa ascende, a pessoa consegue ter educação, consegue investir na educação,
mas a questão racial não muda. Ela fala isso no texto dela, textualmente. Então, eu sugiro que a gente busque a palavra dela. Recentemente fiz uma conferência dentro desse grupo que eu coordeno de descolonização do pensamento, e eu chamei a Lígia Ferreira, que é uma conhecedora profunda do Luiz Gama. É uma professora que foi a pessoa que fez Luiz Gama renascer no Brasil nos anos 2000, porque ela foi fazer uma tese de mestrado e doutorado em Paris, o Luiz Gama, e resolveu estudá-lo. Então, ela falando sobre ele, ela diz que ela não fala dele, ela traz um discurso dele, ela faz uma análise de discurso. Ela diz que é importante trazer a palavra dele. Então, eu vou deixar uma sugestão para todos nós que busquemos a palavra dela, os textos dela, para ouvir através dela sobre ela. Bem, muito obrigada por vocês terem escutado até aqui. Agradecemos a fala da psicóloga Vânia. Convidamos a psicóloga Maíne a fazer a apresentação da gira poética. Maíne Alves é poeta, psicóloga e promotora de saúde da população. Maíne, acho que esse aqui está melhor. Sim. Não gosto mesmo. Deixa em cima da mesa. Eu tentei. Boa noite. Queria agradecer, dificilmente eu agradeço quando eu estou aqui, porque o nervosismo não me deixa, né? Mas eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui nesse momento. Que oportunidade é escutar a Vânia e saber um pouco mais da nossa mais velha, assim. A Virgínia Bicudo foi quem fez eu me reconciliar com a psicanálise em 2017, depois do curso de promotora de saúde da população negra que eu fiz. E conheci Virgínia Bicudo. E aí foi quando eu me dei conta de que eu precisava fazer esse resgate da psicanálise, assim, a partir da minha formação. Então, vou me autodescrever, sou uma mulher negra, retinta, uso óculos, cabelo curto, preto com colorido, branco no meio, assim. Sou com uma bata branca, com estampas africanas coloridas, uma calça verde metálica. E nos meus braços eu tenho, acho que eu nunca escrevi isso, né? Mas eu tenho nos meus braços 2 tatuagens em meu antebraço que é escrito "Fazer a diferença, mudar o mundo". Então, vou começar minha poesia. Se chama Escutadeira de Vivências. Decidi me exonerar da clínica. O trabalho era difícil de engolir. Afinal, eu não conseguia desenvolver direito as teorias que tentavam me introduzir. Eu não me encaixava. Não me encaixava. E tentaram me diminuir para tentar me encaixar, mas eu não consegui. Me diminuí. E não voltei à forma original. A resiliência não funcionou comigo. Ainda me tornei um sujeito marginal que não se encaixou na métrica. Me esforcei para ser a réplica de um modelo impossível de alcançar. Esqueci de todos os meus recursos internos. Troquei o linguajar, mudei minhas roupas, escondi minhas vias, tentei ao máximo lutar pelo meu lugar, mas continuei fora da linha. Até que finalmente entendi o esquema. O rolê era esse mesmo. Esquecer de mim, quem eu sou, de onde eu vim, para me dizerem aonde vou. E ajude a conduzir outros nessa boiada. Acontece que minha ancestralidade é viva e me ensina que minha liberdade não se troca por nada, então me exonerei da clínica. O trabalho era difícil de engolir. O trabalho de me encaixar em uma linha de pensamento que tentava me extinguir. Me
exonerei da análise da máscara branca que só me faz sufocar e sucumbir. Me exonerei de ser psicóloga clínica porque um dia me disseram que eu não deveria ser. E eu acreditei. E não serei. Porque hoje eu me exonerei dessa clínica que não vê a minha humanidade. Hoje eu sou escutadeira de vivências e minha clínica fala do lugar da liberdade. Me exonerei de uma clínica que me exonerou antes de eu me formar. Uma clínica que me olhou de cima a baixo e disse: aqui não é o teu lugar. Me exonerei da forma, da neutralidade e desse normal. Hoje eu sou a psicóloga que fracassou para a lógica colonial, que vê em sua clínica uma coletividade sem igual. Na minha clínica tem travesti, sapatona e bicha preta, gargalhando em uma encruzilhada espiral. Atrevida na poética, petulante por transgredir a ética, asséptica de tão branca, corrosiva de tão cartesiana, tão ácida que corrói a si mesma, sem mover um músculo do seu rosto, paisagem. Dessa clínica, peço passagem sem volta. Jamais voltarei a ser aquela que sofre por não se encaixar na norma, porque eu sou o caos rima, de língua afiada e sedenta pelo gozo da poesia. Hoje, eu digo com toda segurança, eu me exonerei da clínica. Aquela clínica era difícil de engolir. Nas encruzilhadas, me tornei escutadeira de vivências. E depois de 17 anos entendi que minha clínica sempre esteve aqui. Obrigada. Obrigada, Maine Alves. Gostaríamos de, antes de encerrar, convidar todas e todos para a atividade que acontecerá amanhã de manhã, Relações Raciais e Ações Afirmativas nas Instituições de Formação em Psicologia e Psicanálise, que acontece neste auditório, das 9 às 12 horas. E agradecemos a presença de cada um de vocês e convidamos a se deslocarem até a área de acesso a este auditório. Antes disso, a presidenta vai fazer presentear a nossa convidada. Só um mimo ao nosso plenário. Muito obrigada. Obrigada. Agora sim, então convidamos todas e todos a se deslocarem até a entrada do auditório, onde acontecerá o ato de inauguração do plenário Virgínia Bicudo, e na sequência teremos um pequeno coquetel no segundo andar.